Olá, mentes curiosas! Bem-vindos ao nosso cantinho da história, onde os livros guardam mais do que simples palavras. Hoje vamos desvendar o segredo oculto em uma das obras mais famosas de todos os tempos. Um segredo que não é uma trama, mas uma arma de poder incalculável. E se eu dissesse que As Mil e Uma Noites não é apenas uma coleção de histórias de ninar? E se na verdade for o manual de uma das estratégias psicológicas mais brilhantes e ousadas já executadas na história da humanidade? É uma estratégia que salvou incontáveis vidas. Preparem-se porque vamos descobrir como uma mulher, armada unicamente com sua voz e sua inteligência, desmantelou a tirania de um rei e mudou o curso de um império. Esta é a verdadeira história de Sherazade e sua incrível arma secreta, a narração como terapia e como revolução. Antes de começar, queria contar algo sobre as imagens que vocês veem. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente. Nem sempre serão literais, mas um acompanhamento visual para que soltem a imaginação comigo. Espero de coração que aproveitem. Para entender o gênio de Sherazade, primeiro devemos conhecer o monstro que ela enfrentou, o Sultão Shahryar. Imaginem um homem poderoso, um líder que é traído da forma mais dolorosa por sua esposa. Seu mundo se quebra, sua confiança se estilhaça e seu coração se enche de uma escuridão venenosa. A ferida de Shahryar se transforma em uma praga para seu reino. Cegado pela dor e pela raiva, ele decide se vingar de todas as mulheres. Seu decreto é terrível. A cada dia se casará com uma virgem e ao amanhecer a mandará executar. O reino mergulha em terror e desespero. Noite após noite o sangue corre. O medo é o único rei. É neste ponto, quando toda a esperança parece perdida, que nossa heroína aparece, Sherazade, a filha do grão-vizir. Mas ela não é uma vítima tremelicante. É uma mulher de inteligência e cultura excepcionais. Sherazade havia lido milhares de livros, conhecia história, poesia e filosofia. Entendia a natureza humana, suas fraquezas e, mais importante, suas possíveis curas. Ela vê o que ninguém mais vê, que o rei não é um monstro por natureza, mas um homem doente de dor. Então ela concebe um plano incrivelmente arriscado. Pede a seu pai que a ofereça como a próxima esposa do sultão. Seu pai, horrorizado, recusa. Sabe que é uma sentença de morte. Mas a determinação de Sherazade é inabalável. Ela tem uma arma que ninguém conhece. Naquela noite no leito real, quando o tempo está se esgotando, Sherazade pede ao rei um último desejo. Permitir que ela conte uma história à sua irmã mais nova, Dunyazade, que ela trouxe consigo. O rei, entediado e curioso, consente. E nesse momento a arma secreta é acionada. Sherazade não começa com qualquer conto. Ela escolhe uma história fascinante, cheia de magia, aventura e suspense. O rei, que esperava apenas uma anedota chata, se vê preso na trama. Sua mente, pela primeira vez em anos, se distrai de sua própria dor e mergulha em outro mundo. E assim que a história chega ao seu ponto mais emocionante, quando o protagonista está no maior dos perigos, Sherazade para. O sol está nascendo. Ela olha para o rei e diz que a continuação é ainda mais surpreendente, mas que ele deve esperar a noite seguinte para ouvi-la. Este é o cerne de sua estratégia, a técnica que hoje na televisão chamamos de cliffhanger. É um truque psicológico brilhante. Os psicólogos o conhecem como o efeito Zeigarnik, um princípio que diz que a mente humana lembra muito melhor as tarefas incompletas do que as completadas. Sherazade cria uma tarefa incompleta na mente do rei. Um loop aberto. Uma pergunta sem resposta. Durante todo o dia, Shahryar não consegue pensar em outra coisa. Sua necessidade de saber o que acontece depois é mais forte do que seu impulso assassino. Pela primeira vez, ele adia uma execução. Noite após noite, ela repete a mesma estratégia. Termina cada história no clímax, deixando o rei em um estado de suspense insuportável. O que começou como uma noite se transforma em 10, depois em 100, e assim até chegar a 1001. A curiosidade do rei o mantém vivo e a ela também. Mas a arma de Sherazade é muito mais sofisticada do que apenas criar suspense. Se fosse só isso, o rei poderia ter se cansado. O segundo nível de sua estratégia é o conteúdo das histórias. Não são contos escolhidos ao acaso, são uma terapia cuidadosamente projetada. Sherazade lhe conta histórias sobre reis sábios e justos que perdoam seus inimigos e são recompensados. Ela narra fábulas sobre as consequências da ira e das decisões precipitadas. Cada conto é um espelho, uma lição disfarçada de entretenimento para a alma ferida do sultão. Nas histórias, Shahryar vê refletidos seus próprios demônios, mas também a possibilidade de redenção. Aprende sobre o amor verdadeiro, a lealdade e o perdão através dos personagens.
Sherazade está literalmente reeducando sua bússola moral noite após noite, palavra por palavra. Pensemos nas viagens de Sinbad, o Marujo. Não são apenas aventuras. São lições sobre resiliência, a capacidade de superar adversidades e a importância da esperança. Cada viagem de Sinbad é um passo na jornada de cura do próprio rei, que se sente preso em sua própria tempestade. Ou consideremos as histórias de gênios e magia, como a de Aladdin. Essas histórias lembram ao rei que existem forças maiores do que o poder terreno, que a humildade e a astúcia muitas vezes triunfam sobre a força bruta e que os desejos devem ser manuseados com cuidado. Sherazade também inclui contos de mulheres inteligentes, corajosas e leais. Dessa forma, ela contrabalança diretamente o trauma do rei. Mostra-lhe, sutilmente, que sua experiência com uma mulher infiel não define todas as mulheres. Está reconstruindo sua confiança na metade da humanidade. Através dessas narrações, o mundo do rei se expande. Ele, que havia se fechado em sua própria dor, agora viaja para terras distantes, conhece pessoas de todo tipo e enfrenta dilemas morais complexos da segurança de seu quarto. A empatia começa a crescer em seu coração. A empatia é a chave. Ao se colocar no lugar dos heróis e vilões das histórias, Shahryar começa a processar seu próprio trauma. Sherazade está lhe dando as ferramentas para entender a si mesmo e para curar. A arte se torna a medicina mais poderosa. Assim, ao longo de quase 3 anos, o rei sofre uma transformação profunda. A sede de sangue é substituída pela sede de histórias. A ira é substituída pela curiosidade e pela reflexão. O tirano está se tornando um filósofo, guiado pela mão invisível de sua narradora. O impacto dessa técnica é tão profundo que o vemos replicado em toda a nossa cultura atual. Cada vez que você termina um capítulo de uma série e precisa ver o próximo, você está sentindo o poder de Sherazade. Ela é a mãe do suspense moderno, do binge-watching. As grandes sagas da literatura e do cinema, de Harry Potter a Game of Thrones, usam essa mesma estrutura. Elas nos apresentam um mundo, nos fazem amar seus personagens e nos deixam em suspense com cada final de livro ou de temporada, obrigando-nos a voltar por mais. Até a publicidade e o marketing aprenderam com Sherazade. Criam campanhas que contam uma história em partes, gerando expectativa e mantendo o público fisgado, esperando a próxima revelação. A arte da narração incompleta é uma ferramenta de persuasão em massa. Mas voltemos à nossa história original, à noite número 1001. Depois de todo esse tempo, Sherazade finalmente terminou sua maratona de contos. Ela se apresenta diante do rei, junto com os 3 filhos que teve com ele durante esses anos. Tá pronta para aceitar seu destino? Este é o clímax, a reviravolta final da história. O rei a olha, mas já não vê sua próxima vítima. Vê sua salvadora, a mãe de seus filhos, a mulher que lhe devolveu a alma. Shahryar anuncia que não a executará. As histórias não apenas salvaram a vida de Sherazade, curaram a dele. Ele a nomeia sua rainha e ordena que todas as histórias sejam transcritas em livros de ouro para que sirvam de lição às gerações futuras. A arma secreta de Sherazade, a narração, não só deteve um massacre, mas criou uma das obras literárias mais importantes da história. O verdadeiro legado de As Mil e Uma Noites não são apenas seus fantásticos contos de gênios e marinheiros. É a demonstração do poder que uma boa história tem para gerar empatia, para curar as feridas mais profundas e para transformar uma pessoa e até mesmo toda uma sociedade. Sherazade nos ensinou que contar histórias é um ato de poder. É a capacidade de moldar a percepção, de guiar o pensamento e de inspirar a mudança. Sua estratégia não foi de submissão, mas de uma rebelião intelectual e emocional sem precedentes, uma verdadeira obra-prima. Cada história, por menor que seja, tem o potencial de plantar uma semente na mente de quem a escuta. Uma semente que pode crescer até se tornar uma ideia, um sentimento de compreensão ou até mesmo uma revolução pessoal. Essa é a magia e o poder que todos herdamos dela. A história do rei Shahryar é um lembrete de que a dor não curada pode se transformar em crueldade. Seu isolamento o levou a um ciclo de violência que só foi quebrado quando ele foi forçado a se conectar com as experiências de outros através dos relatos que ouvia. O gênio de Sherazade foi entender que não podia confrontar o rei diretamente. Um ataque frontal só teria alimentado sua ira. Em vez disso, ela usou uma abordagem indireta, a metáfora e a alegoria, para que fosse o próprio rei quem chegasse às suas próprias conclusões e encontrasse seu caminho. A diversidade dos contos também foi chave. Sherazade ofereceu ao rei um universo inteiro de possibilidades. Histórias de amor, de guerra, comédias, tragédias, poemas. Essa variedade evitou a monotonia e manteve o rei mentalmente ágil, estimulando diferentes partes de sua psique. Pensemos no quadro narrativo, uma história dentro de outra história, às vezes em múltiplos níveis. Essa técnica, chamada mise en abîme, cria um efeito hipnótico.
Prende o ouvinte em um labirinto de narrativas do qual ele não quer escapar, aprofundando o estado de imersão e sugestão. A própria Sherazade se torna a protagonista da história mais importante de todas, a que não é contada explicitamente, mas que se desenvolve noite após noite. É a história de como a inteligência e a criatividade podem triunfar sobre a tirania e a força bruta. A obra também nos ensina sobre a importância da memória e da tradição oral. Antes de serem escritos, esses contos foram transmitidos de boca em boca, evoluindo e se adaptando. Sherazade é a encarnação desse poder ancestral da palavra falada para preservar a cultura. O conceito de 1001 noites é simbólico. Não é um número literal. Significa infinidade, uma quantidade incontável. Sugere que o processo de cura e aprendizagem através das histórias é uma jornada sem fim, uma fonte inesgotável de sabedoria e crescimento. A influência desta obra estendeu-se muito além do mundo islâmico. Quando foi traduzida para o francês por Antoine Galland no século XVIII, causou uma fascinação imediata na Europa. Despertou um interesse massivo pela cultura oriental e mudou a literatura ocidental para sempre. Autores como Voltaire, Dickens e até Borges foram profundamente influenciados pela estrutura narrativa e pela imaginação transbordante de As 1001 Noites. Sherazade não só salvou seu povo, mas também presenteou uma nova forma de contar histórias ao mundo inteiro. O fato de a heroína ser uma mulher em uma sociedade patriarcal é profundamente revolucionário. Sherazade utiliza as ferramentas que tem à sua disposição, a inteligência e a palavra, para subverter o poder e estabelecer uma nova ordem baseada na sabedoria e na compaixão. É um relato feminista muito à frente de seu tempo. Demonstra que o verdadeiro poder não reside na força física, mas no conhecimento, na estratégia e na capacidade de entender e manipular a psicologia humana para um bem maior. É a vitória da mente sobre a matéria. A obra é também uma celebração da cultura do mundo islâmico em sua idade de ouro. Através das histórias, viajamos a Bagdá, Cairo, Damasco, cidades que eram centros vibrantes de ciência, arte e filosofia. É uma janela para um mundo de uma riqueza cultural assombrosa. É importante lembrar que a versão que conhecemos hoje é uma compilação de histórias de diversas fontes, persas, indianas, árabes e egípcias, reunidas ao longo de séculos. As 1001 Noites é, em si mesma, um crisol de culturas, unidas pelo gênio narrativo de Sherazade. Assim, o plano de Sherazade funciona em um nível macro. Ao tecer histórias de diferentes culturas, ela está ensinando ao rei sobre a diversidade do mundo, combatendo sua visão estreita e xenófoba nascida do trauma. Ela mostra a ele que a sabedoria pode vir de qualquer lugar. Da próxima vez que lerem um livro ou assistirem a um filme, pensem em Sherazade. Observem como o autor brinca com sua curiosidade, como lhes apresenta dilemas morais através dos personagens e como no final a história os mudou, mesmo que um pouco. É uma arte milenar. O maior segredo de todos é que todos nós somos, em certa medida, Sherazade e Shahryar. Contamos histórias para dar sentido ao nosso mundo, para conectar com os outros e para curar nossas próprias feridas. E escutamos as histórias de outros para aprender, crescer e nos sentirmos menos sós. A narração não é um luxo, é uma necessidade humana fundamental. É o software com o qual nossa civilização funciona, o código que nos permite cooperar, sonhar e construir um futuro melhor. Sherazade simplesmente o transformou em uma arte e em uma arma para a justiça. Pense nisso desta maneira. O rei estava preso em um ciclo de repetição, revivendo sua traição a cada dia com uma nova vítima. Sherazade rompe esse ciclo introduzindo a novidade, a imaginação e a possibilidade de futuros diferentes através de seus contos. A estrutura da história é, portanto, uma terapia comportamental. Ela muda o comportamento do rei não através do castigo, mas através da recompensa. A recompensa é o alívio de seu suspense, a satisfação de um bom final e o prazer da companhia intelectual. Um aspecto fascinante é como Sherazade gerencia o risco. Sua vida pende por um fio a cada amanhecer. Isso adiciona uma camada de tensão à própria meta-história. Não nos preocupamos apenas com o destino dos personagens do conto, mas com o da própria contadora, a heroína real. Essa dualidade torna a obra incrivelmente imersiva. Somos a irmã de Sherazade ouvindo com a respiração suspensa. Somos o rei caindo sob o feitiço. E somos a própria Sherazade sentindo o peso de cada palavra que ela escolhe, sabendo que uma frase equivocada poderia ser a última. A oralidade é fundamental. Sherazade não dá um livro ao rei, ela fala com ele. A voz humana tem um poder curativo intrínseco. O ritmo, o tom, a cadência. Tudo isso contribui para acalmar o sistema nervoso do rei, para tirá-lo de seu estado de alerta constante e abri-lo a novas ideias. Os contos atuam como um espaço seguro para o rei.
Dentro da ficção, ele pode explorar emoções perigosas, como a tristeza, a vulnerabilidade ou até mesmo o amor, sem o risco que isso representaria no mundo real. É uma espécie de simulação emocional guiada por uma terapeuta experiente. É também uma lição sobre a paciência. A transformação de Shahryar não acontece em uma noite. É um processo longo e gradual. Sherazade sabe que feridas profundas exigem tempo para curar e sua estratégia é projetada como um tratamento de longo prazo, não como uma solução rápida. O final é crucial. Ao perdoar Sherazade e se casar com ela, o rei não só salva sua vida, mas completa sua própria cura. Ele aceita um novo relacionamento baseado na confiança e admiração intelectual, quebrando completamente com o padrão de seu trauma original. A ordem de escrever as histórias é o ato final de sua transformação. Ele passa de um destruidor de vidas a um preservador da cultura. Reconhece que o verdadeiro poder e a imortalidade não se encontram no domínio sobre os outros, mas na criação de um legado de sabedoria. A ironia é deliciosa. O rei, que tentou silenciar as mulheres para sempre, é imortalizado e redimido graças à voz incessante de uma mulher. É a prova definitiva de que tentar suprimir as histórias e as ideias é uma batalha perdida. Elas sempre encontram uma forma de florescer. As Mil e Uma Noites nos lembra que a literatura não é um mero passatempo. É uma tecnologia social, uma ferramenta que nos permitiu evoluir, cooperar em grandes grupos e construir civilizações complexas. As histórias são a cola que mantém a humanidade unida. Cada relato que Sherazade compartilha é um universo em miniatura, com suas próprias regras, seus heróis e suas lições. Ao expor o rei a essa multidão de mundos, ela rompe a prisão de sua perspectiva única e obsessiva, ensinando-lhe que a realidade é sempre mais complexa do que parece. Em muitos dos contos, a inteligência triunfa sobre a força. Personagens como Ali Baba ou a escrava Morgiana não são os mais fortes, mas sim os mais astutos. Esta é uma mensagem recorrente que Sherazade envia ao rei, repetidas vezes, validando sua própria estratégia diante dele. O humor também é uma ferramenta importante no arsenal de Sherazade. Algumas histórias são francamente cômicas, cheias de personagens desajeitados e situações absurdas. O riso é uma medicina poderosa, capaz de quebrar a tensão e abrir uma fenda na armadura de amargura do rei. No final, o sultão se apaixona não apenas pelas histórias, mas pela mente que as cria. Ele se apaixona pela inteligência, resiliência e compaixão de Sherazade. Seu amor não nasce da beleza física, mas de uma profunda conexão intelectual, um verdadeiro encontro de mentes. A história enquadra a importância do conhecimento. Sherazade se salva porque estudou, leu, acumulou sabedoria. É uma defesa apaixonada da educação, especialmente da educação das mulheres, como a ferramenta mais eficaz para a mudança social e a justiça. O ato de contar histórias em série, noite após noite, cria um ritual. Este ritual dá uma nova estrutura e previsibilidade à vida do rei, que antes era dominada pelo caos de suas emoções. A rotina da narração se torna uma âncora de estabilidade em sua turbulenta existência. A própria estrutura de As Mil e Uma Noites, sem um final definido até a noite 1001, reflete a natureza da vida. Sempre há outra história, outra possibilidade, outro dia. Sherazade ensina ao rei a viver no presente com a promessa de um futuro, em vez de estar ancorado no passado. Poderíamos dizer que Sherazade foi a primeira grande psicoterapeuta narrativa da história. Usou princípios que a psicologia moderna só descobriria séculos depois, demonstrando um entendimento intuitivo e profundo da mente humana e sua capacidade de curar através da linguagem. Este relato nos desafia a ser melhores narradores em nossas próprias vidas. A escolher as histórias que contamos sobre nós mesmos e sobre os outros com cuidado, sabendo que as palavras não apenas descrevem a realidade, mas têm o poder de criá-la. A reviravolta mais profunda desta história é que, ao curar o rei, Sherazade também cura o reino. Seu ato de bravura individual tem consequências coletivas massivas. Restaura a justiça, a esperança e o equilíbrio em uma sociedade que vivia aterrorizada pelo capricho de um só homem. Sua arma, a história, não foi uma arma de destruição, mas de criação. Não derrubou o tirano, o reconstruiu? Esta é talvez a lição mais subversiva e poderosa de todas. Que a verdadeira revolução nem sempre consiste em destruir o velho, mas em transformar seu coração. A história de Sherazade é um farol de esperança. Ela nos diz que mesmo na mais escura das noites, diante do poder mais absoluto e cruel, a inteligência, a criatividade e uma boa história podem acender uma luz que mude o mundo para sempre. O poder de uma voz. Sherazade é, portanto, muito mais do que uma simples narradora. É uma estrategista, uma psicóloga, uma revolucionária e uma heroína.
Sua história é o testemunho eterno do poder da palavra para curar, para educar e, em última instância, para libertar. A sobrevivência de Sherazade é, em essência, a sobrevivência da própria cultura. Ela personifica a necessidade humana de criar significado e ordem a partir do caos, utilizando a narrativa como sua ferramenta fundamental para reinterpretar e transformar a realidade. O quadro da história, com o perigo constante da morte, nos ensina que contar histórias é um assunto sério, não é um jogo. As narrativas que escolhemos para viver e compartilhar têm consequências reais para nós e para aqueles ao nosso redor. A palavra é vida ou morte. A coleção de contos em si é um labirinto. Um conto leva a outro, um personagem em uma história conta outra história, criando uma experiência de leitura que é deliberadamente desorientadora e mágica. Nos perdemos no relato, assim como o rei se perde e esquece sua vingança. O fato de muitas histórias não terem uma moral clara também faz parte da terapia. Elas obrigam o rei e a nós a pensar, a interpretar, a discutir. Não lhe dá respostas fáceis, mas o envolve no processo de busca da sabedoria, o que o torna um participante ativo. A jornada de Shahryar é da tirania do ego, preso em sua própria ferida, até a libertação através da empatia, conectando-se com as incontáveis vidas dos contos. Sherazade lhe dá 1000 vidas para que ele possa aprender a viver a sua própria de uma forma mais plena e justa. Em conclusão, As Mil e Uma Noites não é uma simples antologia de contos de fadas. É uma profunda meditação sobre o poder da arte para curar o trauma, sobre a vitória da inteligência, sobre a força bruta e sobre como uma única voz corajosa pode redimir um mundo quebrado. Sherazade não usou uma espada, nem um exército, nem um decreto. Usou a arma mais humana de todas, o relato. E com ela, nos deixou um legado que continua ressoando hoje, lembrando-nos que a melhor maneira de combater a escuridão é, e sempre será, contar uma história melhor. Da próxima vez que se encontrarem presos em uma única narrativa, em uma visão pessimista do mundo ou de si mesmos, lembrem-se de Sherazade. Talvez precisem apenas de uma história nova e diferente para encontrar o caminho de saída. O poder está nas palavras que escolhem. Sua estratégia é um lembrete de que a persuasão mais eficaz não é a que grita, mas a que sussurra, a que não impõe, mas a que convida, a que não dá ordens, mas a que abre a imaginação a novas possibilidades. É a arte da influência sutil. O sucesso de Sherazade dependia de seu profundo conhecimento do público, que neste caso era uma única pessoa. Ela adaptou suas histórias, seu tom e seu ritmo às necessidades psicológicas do rei. É uma aula magistral sobre comunicação empática e estratégica. As histórias de Sherazade são uma tapeçaria da experiência humana. Há alegria, tristeza, avareza, generosidade, traição e lealdade. Ao apresentar ao rei toda a gama da humanidade, ela o tira de sua visão absolutista e lhe ensina a complexidade e as nuances do mundo. A história nos mostra que a curiosidade é um instinto mais poderoso do que o ódio. Sherazade apostou sua vida nessa ideia e venceu? Conseguiu que o desejo do rei de saber o que aconteceria depois fosse mais forte do que seu desejo de vingança, um triunfo da mente sobre o instinto mais baixo. O verdadeiro milagre não é a magia dos contos, mas a transformação psicológica que provocam. O verdadeiro tapete mágico é o que transporta o rei de seu inferno pessoal a um estado de graça e sabedoria, tudo através do poder da imaginação. Então, da próxima vez que ouvirem o nome de Sherazade, não pensem apenas em contos exóticos e noites árabes. Pensem em uma das mentes mais brilhantes da história, uma mulher que demonstrou que as histórias não são um escape da realidade, mas a ferramenta mais poderosa para mudá-la. Obrigado por me acompanharem nesta jornada ao coração da narrativa e por descobrirem comigo a arma secreta de As Mil e Uma Noites. Foi uma honra explorar este tesouro da literatura universal com todos vocês. Se você se fascinou com este segredo e quer desvendar mais mistérios ocultos na história da literatura, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E me conta nos comentários qual história mudou a sua forma de ver o mundo. Vou ler com atenção.